Pasta 19. Os deuses votam em como nos matar. Voar já era suficientemente ruim para um filho de Poseidon, mas voar direto para o palácio de Zeus, com trovões e raios espiralando ao seu redor, era ainda pior. Circulamos acima do centro de Manhattan, descrevendo uma órbita completa em torno do Monte Olimpo. Eu só estivera lá uma vez, subindo de elevador até o secreto 600º andar do Empire State Building. Dessa vez, se é que era possível, o Olimpo me impressionou ainda mais. Na penumbra do início da manhã, tochas e fogueiras faziam os palácios na encosta da montanha luzir em 20 diferentes cores, do vermelho sangue ao anil. Aparentemente ninguém dormia no Olimpo. As ruas sinuosas estavam cheias de semideuses, espíritos da natureza e deuses de menor importância em carruagens ou liteiras transportadas por cíclopes. O inverno parecia não existir ali. Senti o cheiro de jardins em plena floração, jasmins e rosas e outras flores ainda mais doces, cujo nome eu não sabia. A música saía de muitas janelas, sons suaves de liras e flautas de bambu. Dominando o pico da montanha, erguia-se o maior palácio de todos, o reluzente e branco Tribunal dos Deuses. Nossos Pégasos nos deixaram no pátio externo, diante de imensos portões de prata. Antes que eu sequer pensasse em bater, os portões se abriram sozinhos. "Boa sorte, chefe", disse Blackjack. "Ok." Eu não sabia por quê, mas tinha um mau pressentimento. Nunca vira todos os deuses juntos. Sabia que qualquer um deles podia me transformar em pó e alguns adorariam fazê-lo. "Ei, se você não voltar, posso ficar com seu chalé como estábulo?" Olhei para o Pégaso. "Foi só uma ideia", disse ele. "Desculpe." Blackjack e seus amigos levantaram voo, deixando Thalia, Annabeth e eu sozinhos. Por um minuto ficamos ali, olhando o palácio, do mesmo modo que ficamos diante de Westover Hall, o que parecia ter acontecido 1 milhão de anos atrás. E então, lado a lado, entramos na sala do trono. 12 enormes tronos formavam um U em torno de uma fogueira, na mesma disposição dos chalés no acampamento. O teto cintilava com constelações, até mesmo a mais nova, Zoe, a caçadora, abrindo seu caminho no céu com um arco em posição de atirar. Todos os assentos estavam ocupados. Cada deus e deusa tinha cerca de 5 metros, e eu vou lhe dizer uma coisa. Se você algum dia tiver uma dúzia de super seres imensos e todo-poderosos voltando os olhos para você ao mesmo tempo, bem, de repente, enfrentar monstros parecia mais um piquenique. "Bem-vindos, heróis", disse Ártemis. "Brrr!" Foi quando percebi a presença de Bessie e Groover. Uma esfera de água flutuando no centro do salão, perto do fogo da lareira. Bessie nadava feliz de um lado para o outro, chicoteando sua cauda de serpente e cutucando com a cabeça as laterais e a base da esfera. Ele parecia estar gostando da novidade de nadar em uma bolha mágica. Groover estava ajoelhado diante do trono de Zeus, como se tivesse acabado de fazer um relatório, mas quando nos viu, gritou: "Vocês conseguiram!" E pôs-se a correr em minha direção. Mas então se lembrou de que estava voltando as costas para Zeus e pediu permissão. "Vá em frente", disse Zeus. Mas ele não estava prestando atenção em Groover. O Senhor dos Céus olhava intensamente para Thalia. Groover aproximou-se, trotando. Nenhum dos deuses falava. Cada clope dos cascos de Groover ecoava no piso de mármore. Bessie espadanava em sua bolha d'água. O fogo na lareira crepitava. Olhei nervoso para meu pai, Poseidon. Ele estava vestido de forma semelhante à da última vez em que o vira. Short de praia, camisa havaiana e sandálias. Tinha o rosto queimado de sol e curtido pelo tempo, com uma barba escura e olhos de um verde profundo. Eu não tinha certeza do que ele acharia de me ver outra vez, mas o canto de seus olhos se pregueava com rugas de riso. Ele fez um gesto com a cabeça, como se dissesse: "Está tudo bem." Groover abraçou Annabeth e Thalia com entusiasmo. Então agarrou meus braços.
Percy e eu conseguimos, mas você tem de convencê-los. Eles não podem fazer isso. Isso o quê? Perguntei. Heróis, chamou Ártemis. A deusa desceu do seu trono e assumiu o tamanho humano, uma garota de cabelos avermelhados, perfeitamente à vontade em meio aos gigantes olimpianos. Ela caminhou em nossa direção, a túnica prateada tremeluzindo. Não havia nenhuma emoção em seu rosto. Parecia caminhar numa coluna de luar. O conselho foi informado de seus feitos, disse-nos Ártemis. Eles sabem que o monte Otris está se erguendo no oeste, sabem da tentativa de Atlas de se libertar e de Cronos reunindo exércitos. Nós votamos pela ação. Houve um certo murmúrio e uma movimentação desconfortável entre os deuses, como se não estivessem de todo satisfeitos com esse plano, mas ninguém protestou. Sob o comando de Senhor Zeus, disse Ártemis, meu irmão Apolo e eu iremos caçar os monstros mais poderosos, procurando abatê-los antes que possam se juntar à causa dos titãs. A senhora Atena irá pessoalmente verificar os outros titãs para se certificar de que não escapem às suas várias prisões. O senhor Poseidon recebeu permissão para liberar por completo sua fúria contra o navio de cruzeiro Princesa Andrômeda e mandá-lo para o fundo do mar. Quanto a vocês, meus heróis... Ela voltou-se para encarar os outros imortais. Estes meio-sangues prestaram um grande serviço ao Olimpo. Alguém aqui negaria isso? Ela olhou à sua volta para os deuses reunidos, encarando-os individualmente. Zeus, em seu terno escuro, risca de giz, a barba muito bem feita e os olhos cintilando de energia. Ao lado dele sentava-se uma linda mulher com cabelos prateados, presos numa trança que caía sobre um ombro e vestido furtacor como as penas de um pavão. A senhora Hera. À direita de Zeus, meu pai, Poseidon. Ao lado dele, um homenzarrão com um aparelho ortopédico em uma das pernas, a cabeça deformada e a barba castanha desgrenhada, com fogo tremeluzindo em meio à barba. O senhor das forjas, Hefesto. Hermes piscou para mim. Hoje ele usava um terno de executivo, verificando mensagens em seu caduceu telefone celular. Apolo reclinou-se no trono de ouro com seus óculos de sol. Estava com os fones de ouvido de um iPod, portanto eu não tinha nem certeza de que estivesse ouvindo, mas ele me dirigiu um gesto com o polegar para cima. Dioniso parecia entediado, enroscando a haste de uma videira entre os dedos, e Ares, bem, estava sentado em seu trono de mercúrio e couro, me fulminando com os olhos enquanto afiava sua faca. Do lado feminino da sala de tronos, uma deusa de cabelos escuros e túnica verde sentava-se ao lado de Hera em um trono tecido com galhos de macieira. Deméter, deusa da colheita. Ao seu lado, uma bela mulher de olhos cinza em um elegante vestido vermelho. Só podia ser a mãe de Anabete, Atena. Depois, lá estava Afrodite, que me sorriu sugestivamente e me fez corar. Todos os olimpianos em um só lugar. Era tanto o poder naquele recinto que parecia um milagre o palácio todo não ir pelos ares. Sou obrigado a dizer, Apolo quebrou o silêncio, que esses garotos se saíram bem. Ele pigarreou e começou a recitar. Heróis ganham louros. Sim, foram exemplares, interrompeu Hermes, como se estivesse ansioso para evitar a poesia de Apolo. Todos a favor de não os desintegrar? Algumas mãos se ergueram timidamente. Deméter, Afrodite. Esperem um pouco, grunhiu Ares. Ele apontou para Thalia e para mim. Esses dois são perigosos. Seria muito mais seguro, aproveitando que estão aqui... Ares, interrompeu Poseidon. Eles são heróis valorosos. Não vamos fazer meu filho em pedaços. Tampouco minha filha, grunhiu Zeus. Ela agiu muito bem. Thalia enrubesceu e pôs-se a examinar o chão. Eu sabia como ela se sentia. Eu mal falara com meu pai na vida, quanto mais receber um elogio. A deusa Atena limpou a garganta e sentou-se mais na beira do trono. Também estou orgulhosa da minha filha.
Mas existe um risco de segurança aqui com os outros dois. Mãe, disse Annabeth, como você pode... Athena a cortou com um olhar calmo, porém firme. Foi uma infelicidade que meu pai, Zeus, e meu tio, Poseidon, tenham optado por quebrar seu juramento de não ter mais filhos. Somente Hades manteve a palavra, fato que considero irônico. Como sabemos da grande profecia, filhos dos 3 deuses mais antigos, como Thalia e Perse, são perigosos. Por mais estúpido que ele seja, Ares tem razão nesse ponto. Certo, disse Ares. Espere um pouco. Quem você está chamando... Ele começou a se levantar, mas uma haste de videira cresceu em torno de sua cintura como um cinto de segurança e o puxou de volta ao assento. Por favor, Ares, suspirou Dioniso. Guarde as pancadas para depois. Ares xingou e arrancou a videira. Como se você pudesse falar alguma coisa, seu velho bêbado. Quer mesmo proteger essas pestes? Dioniso baixou os olhos para nós entediado. Não tenho nenhum amor por eles. Athena, você acha mesmo que é mais seguro destruí-los, é? Eu não estou dando minha opinião, disse Athena. Só estou chamando a atenção para o risco. O que faremos é o conselho que deve decidir. Não vou permitir que sejam punidos, disse Ártemis, mas sim recompensados. Se destruirmos heróis que nos prestam favores, então não seremos melhores que os titãs. Se isso é a justiça olimpiana, não quero ter nada a ver com ela. Acalme-se, mana, disse Apolo. Poxa, você precisa levar as coisas menos a sério. Não me chame de mana. Eu vou premiá-los. Bem, grunhiu Zeus. Talvez, mas pelo menos o monstro deve ser destruído. Estamos de acordo quanto a isso? Muitas cabeças assentiram. Levei um segundo para perceber o que eles estavam dizendo. Então meu coração se transformou em chumbo. Bessie? Vocês querem destruir Bessie? Protestou Bessie. Meu pai franziu a testa. Você deu o nome de Bessie ao Ofiotauro? Pai, eu disse, ele é apenas uma criatura do mar. Uma criatura do mar muito legal. Vocês não podem destruí-lo. Poseidon, desconfortável, mudou de posição. Perse, o poder do monstro é considerável. Se os titãs o roubarem, ou... Vocês não podem, insisti. Olhei para Zeus. Eu devia temê-lo, mas olhei-o bem nos olhos. Controlar as profecias nunca funciona. Isso não é verdade? Além disso, o Ofiotauro é inocente. Matar alguém assim é errado. É tão errado quanto Cronos comer os filhos só por causa de algo que eles podem vir a fazer. É errado. Zeus pareceu considerar meu argumento. Seus olhos desviaram-se para a filha Thalia. E quanto ao risco? Cronos sabe muito bem que se um de vocês oferecesse um sacrifício com as entranhas da fera, teria o poder de nos destruir. Acham que podemos permitir que isso seja possível? Você, minha filha, fará 16 anos amanhã, exatamente como diz a profecia. Vocês terão de confiar neles, pronunciou Annabeth. Senhor, vocês terão de confiar neles. Zeus franziu as sobrancelhas. Confiar em um herói? Annabeth tem razão, disse Ártemis. Motivo por que eu quero primeiro oferecer uma recompensa. Minha fiel companheira, Zoe Doce Amarga, passou as estrelas. Preciso de uma nova tenente. E tenho a intenção de escolher uma. Mas primeiro, pai Zeus, devo falar-lhe em particular. Zeus fez sinal para que Ártemis se aproximasse. Ele se abaixou e ouviu enquanto ela lhe falava ao ouvido. Uma sensação de pânico tomou conta de mim. Annabeth, disse eu baixinho. Não. Ela me olhou de testa franzida. O quê? Olhe, preciso dizer uma coisa a você, continuei. As palavras saíam aos tropeços. Eu não ia suportar se... Eu não quero que você... Perse, disse ela. Você está com cara de quem vai vomitar. E era assim que eu me sentia. Eu queria dizer mais, mas minha língua me traiu. Ela não se movia por causa do medo em meu estômago. E então Ártemis virou-se. Eu terei uma nova tenente, anunciou ela.
se ela aceitar o convite. Não, eu murmurei. Thalia, disse Ártemis, filha de Zeus, quer se juntar à caçada? Um silêncio perplexo encheu o salão. Fitei Thalia, incapaz de acreditar no que estava ouvindo. Anabete sorriu, apertou a mão de Thalia e a soltou, como se estivesse esperando isso o tempo todo. Eu quero, disse Thalia com firmeza. Zeus ergueu-se, os olhos cheios de preocupação. Minha filha, pense bem. Pai, disse ela, eu não vou fazer 16 anos amanhã. Nunca farei 16 anos. Não deixarei que essa profecia seja minha. Ficarei com minha irmã Ártemis. Cronos nunca mais me tentará. Ela se ajoelhou diante da deusa e pronunciou as palavras de que eu me lembrava do juramento de Bianca, que parecia ter acontecido tanto tempo atrás. Eu me comprometo com a deusa Ártemis. Dou as costas para a companhia dos homens. Depois disso, Thalia fez algo que me surpreendeu quase tanto quanto o juramento. Ela se aproximou de mim, sorriu e, diante de toda a assembleia, me deu um grande abraço. Eu fiquei vermelho. Quando ela se afastou e segurou meus ombros, eu disse: não era para você não fazer mais isso? Isto é, abraçar garotos? Estou reverenciando um amigo, ela me corrigiu. Eu preciso me juntar à caçada, Percy. Não sei o que é paz desde a colina meio-sangue. E finalmente sinto que tenho um lar. Mas você é um herói. Você será aquele da profecia. Grande, murmurei. Tenho orgulho de ser sua amiga. Ela abraçou Anabete, que fazia força para não chorar. Depois abraçou Groover, que parecia prestes a desmaiar, como se alguém houvesse lhe dado um cupom válido para comer toda a enchilada que aguentasse. Então Thalia foi postar-se ao lado de Ártemis. Agora vamos ao Ofiotauro, disse Ártemis. Este garoto ainda é perigoso, advertiu Dioniso. A fera é uma tentação a um grande poder. Mesmo que poupemos o garoto, não. Olhei ao redor para todos os deuses. Por favor, mantenham o Ofiotauro a salvo. Meu pai pode escondê-lo em algum lugar debaixo do mar ou mantê-lo em um aquário aqui no Olimpo. Mas vocês precisam protegê-lo. E por que deveríamos confiar em você, hã? Trovejou Hefesto. Tenho só 14 anos, disse eu. Se a profecia diz respeito a mim, ainda faltam 2 anos. 2 anos para que Cronos o iluda, disse Atema. Muita coisa pode mudar em 2 anos, meu jovem herói. Mãe, disse Anabete exasperada. É a verdade, criança. É uma estratégia ruim manter o animal vivo. Ou o menino. Meu pai se pôs de pé. Não vou permitir que uma criatura do mar seja destruída se eu puder fazer alguma coisa. Eu posso fazer. Ele estendeu a mão e um tridente surgiu nela. Uma haste de bronze de 6 metros, com 3 pontas de lança que brilhavam com uma luz azul pálida. Eu me responsabilizo pelo menino e pelo Ofiotauro. Você não vai levá-lo para o mar? Zeus se levantou subitamente. Não vou permitir que tenha esse poder de barganha. Irmão, por favor, suspirou Poseidon. O raio de Zeus apareceu em sua mão, uma haste de eletricidade que encheu todo o salão com o cheiro do ozônio. Está bem, disse Poseidon. Vou construir um aquário para a criatura aqui. Hefesto pode me ajudar. A criatura ficará em segurança. Vamos protegê-la com todos os nossos poderes. O garoto não nos trairá. Dou minha palavra de honra. Zeus pensou a respeito. Todos a favor? Para minha surpresa, muitas mãos se ergueram. Dioniso se absteve, assim como Ares e Atena. Mas todos os outros... Temos uma maioria, decretou Zeus. E, portanto, como não vamos destruir estes heróis, creio que devamos fazer-lhes as honras da casa. Que tenha início a celebração do triunfo. Existem festas e existem festas enormes, espetaculares, estrondosas. E existem também as festas olimpianas. Se você um dia tiver a chance, escolha a olimpiana. As 9 musas deram início à música e eu percebi que a canção era aquela que você queria que fosse. Os deuses podiam ouvir música clássica e os jovens semideuses hip-hop ou outra coisa qualquer,
e era tudo a mesma trilha sonora. Não havia brigas. Nenhuma disputa para mudar a estação de rádio, somente pedidos para aumentar o volume. Dioniso circulava, fazendo surgir do chão mesas de comes e bebes, acompanhado por uma bela mulher que andava de braços dados com ele, sua esposa, Ariadne. Dioniso me parecia feliz pela primeira vez. Néctar e ambrosia transbordavam de fontes de ouro e travessas de tiragostos mortais lotavam as mesas de banquete. Taças de ouro se enchiam com a bebida que você desejasse. Groover trotava de um lado para o outro com um prato repleto de latas e enchiladas, a taça cheia de café com espuma de leite, e ele seguia murmurando acima dela como um encantamento. Pã! Pã! Os deuses vinham a todo momento me congratular. Felizmente, haviam se reduzido ao tamanho humano para que não esmagassem acidentalmente os convidados da festa. Hermes começou a conversar comigo e estava tão alegre que não tive coragem de dizer a ele o que havia acontecido com seu filho nada favorito, Luke. Mas antes que eu pudesse reunir a coragem, Hermes recebeu uma ligação em seu caduceu e se afastou. Apolo me disse que eu podia guiar sua carruagem do sol a qualquer hora e se quisesse aulas de arco e flecha... Obrigado, agradeci. Mas é sério, não sou nada bom com arcos e flechas. Ah, bobagem, disse ele. Praticar tiro ao alvo enquanto sobrevoamos os Estados Unidos? Ah, não existe melhor diversão. Dei algumas desculpas e abri caminho em meio à multidão que dançava nos pátios do palácio. Estava procurando Annabeth. A última vez em que a vira, ela estava dançando com algum deus menor. Então uma voz masculina disse às minhas costas: Você não vai me decepcionar, espero. Virei-me e deparei com Poseidon sorrindo para mim. Pai, oi. Olá, Percy. Você se saiu muito bem. Seu elogio me deixou desconfortável. Quer dizer, era bom, mas eu sabia o quanto ele havia se arriscado, empenhando sua palavra por minha causa. Teria sido muito mais fácil deixar que os outros me desintegrassem. Não vou decepcioná-lo, prometi. Ele assentiu. Eu tinha dificuldade em ler as emoções dos deuses e me perguntei se ele teria dúvidas. Seu amigo Luke, ele não é meu amigo, falei sem pensar. Então percebi que devia ter sido rude de minha parte interrompê-lo. Desculpe. Seu ex-amigo Luke, corrigiu Poseidon. Ele já prometeu coisas assim. Era o orgulho e a alegria de Hermes. Tenha sempre isso em mente, Percy. Mesmo os mais bravos podem cair. Luke caiu e muito, concordei. Ele está morto. Poseidon sacudiu a cabeça. Não, Percy, não está. Eu o fitei, os olhos arregalados. O quê? Creio que Annabeth lhe tenha dito isso. Luke ainda vive. Eu vi. Seu barco está partindo de São Francisco com os restos de Cronos, neste exato momento. Ele irá recuar e se reorganizar antes de atacá-lo novamente. Farei de tudo para destruir seu barco com tempestades, mas ele está fazendo alianças com meus inimigos, os espíritos mais antigos do oceano. Eles lutarão para protegê-lo. Como ele pode estar vivo? Perguntei. Aquela queda devia tê-lo matado. Poseidon parecia preocupado. Eu não sei, Percy, mas tenha cuidado com ele. Agora está mais perigoso que nunca. E o caixão de ouro ainda está com ele, ainda ganhando força. E quanto a Atlas? Perguntei. Como evitar que ele escape de novo? Ele não pode forçar um gigante ou outra coisa a assegurar o céu para ele? Meu pai bufou com desdém. Se fosse tão fácil, ele teria escapado há muito tempo. Não, meu filho. A maldição do céu só pode ser imposta a um titã, a um dos filhos de Gaia e Urano. Qualquer outro precisa escolher assumir o fardo por sua própria vontade. Somente um herói, alguém com força, coração fiel e grande coragem, faria tal coisa. Ninguém no exército de Cronos ousaria tentar suportar aquele peso, mesmo sob pena de ser morto. Foi o que Luke fez, eu disse. Libertou Atlas, e então enganou Annabeth, fazendo-a salvá-lo, e a usou para convencer Ártemis a segurar o céu. Sim, disse Poseidon. Luke é um caso interessante. Acho que ele queria dizer mais,
Porém, nesse exato momento, Bessie começou a mugir do outro lado do pátio. Alguns semideuses estavam brincando com sua esfera de água, jogando-a alegremente para lá e para cá, acima da multidão. É melhor eu cuidar disso, grunhiu Poseidon. Não podemos deixar que o Ofiotauro seja jogado de um lado para o outro como uma bola de praia. Fique bem, meu filho. Talvez não nos falemos mais durante algum tempo. E assim ele se foi. Eu estava prestes a continuar procurando na multidão quando outra voz falou. Seu pai está assumindo um grande risco, você sabe. Eu me vi cara a cara com uma mulher de olhos cinza que se parecia tanto com Annabeth que quase a chamei assim. Athena. Tentei não parecer ressentido com a maneira como ela havia me queimado no conselho, mas acho que não consegui esconder muito bem. Ela sorriu secamente. Não me julgue com muita dureza, meio-sangue. Os conselhos sábios nem sempre são populares, mas eu falei a verdade. Você é perigoso. Você nunca assume riscos? Ela assentiu. Ponto para você. Talvez você seja útil. E, no entanto, seu defeito fatal pode destruir tanto a nós quanto a você mesmo. Meu coração veio até a boca. Havia um ano, Annabeth e eu tínhamos tido uma conversa sobre defeitos fatais. Todos os heróis têm um. O dela, ela confessou, era o orgulho. Ela acreditava que podia fazer qualquer coisa, como sustentar o peso do mundo, por exemplo. Ou salvar Luke, mas eu não sabia de verdade qual era o meu. Athena parecia quase sentir pena de mim. Cronos conhece o seu defeito, mesmo que você não conheça. Ele sabe como estudar seus inimigos. Pense, Percy, como ele vem manipulando você. Primeiro, sua mãe foi tirada de você. Depois, seu melhor amigo, Groover. Agora minha filha, Annabeth. Ela fez uma pausa desaprovadora. Em todos os casos, aqueles que você ama foram usados para atraí-lo às armadilhas de Cronos. Seu defeito fatal é a lealdade, Percy. Você não sabe a hora de recuar diante de uma situação sem saída. Para salvar um amigo, você sacrificaria o mundo. Para o herói da profecia, isso seria muito, muito perigoso. Cerrei os punhos. Isso não é um defeito. Só porque quero ajudar meus amigos. Os defeitos mais perigosos são aqueles que, com moderação, são qualidades, afirmou ela. É fácil lutar contra o mal. A falta de sabedoria, esta sim, é muito difícil de vencer. Eu queria discutir, mas percebi que não podia. Athena era muito inteligente. Espero que as decisões do conselho se provem sábias, disse ela. Mas eu estarei de olho, Percy Jackson. Não aprovo sua amizade com minha filha. Não creio que seja bom para nenhum dos dois. E você deveria começar a questionar sua lealdade. Ela fixou o olhar frio e cinza em mim e percebi que terrível inimiga Athena seria, 10 vezes pior que Ares ou Dioniso, ou quem sabe até mesmo meu pai. Athena nunca se renderia. Ela nunca faria nada temerário ou estúpido somente por odiá-lo, e se traçasse um plano para destruí-lo, este não falharia. Percy! Chamou Annabeth, correndo pela multidão. Parou abruptamente quando viu com quem eu estava conversando. Ah, mamãe! Vou deixá-los, disse Athena. Por ora. Ela virou-se e transpôs a multidão que se abria diante dela, como se ela estivesse carregando a Aegis. Ela estava dando uma bronca em você? Perguntou Annabeth. Não, respondi. Está tudo bem. Ela me observou, preocupada. Tocou a nova mecha grisalha em meu cabelo, que combinava perfeitamente com a dela. Nosso doloroso souvenir por termos segurado o fardo de Atlas. Eu queria dizer muita coisa a Annabeth, mas Athena havia tirado minha confiança. Eu me sentia como se tivesse levado um soco na boca do estômago. Não aprovo sua amizade com minha filha. Então, começou Annabeth, o que você queria me dizer mais cedo? A música tocava. As pessoas dançavam nas ruas. Eu disse, eu estava pensando que fomos interrompidos em Westover Hall e acho que lhe devo uma dança. Ela sorriu lentamente. Está certo, cabeça de alga. Então eu peguei a mão dela e não sei o que as outras pessoas estavam ouvindo, mas para mim era uma música lenta, um pouco triste,
mas que talvez trouxesse um pouco de esperança também. Pasta 20. Ganho um inimigo como presente de Natal. Antes de deixar o Olimpo, resolvi fazer algumas ligações. Não foi fácil, mas finalmente encontrei uma fonte tranquila em um jardim, num canto, e enviei uma mensagem de íris para o meu irmão, Tyson, debaixo do mar. Contei-lhe sobre nossas aventuras e sobre Bessie. Ele quis ouvir cada detalhe sobre o bebê fofinho de vaca-serpente, e lhe assegurei que Annabeth estava bem. Por fim, consegui explicar-lhe como o escudo que ele fizera para mim no verão anterior fora danificado no ataque do Manticore. "Ei!" exclamou Tyson. "Isso quer dizer que era bom? Salvou sua vida." "Com certeza, grandão", disse eu. "Mas agora está destruído." "Destruído não", prometeu Tyson. "Vou lhe fazer uma visita e consertá-lo no próximo verão." A ideia me animou imediatamente. Acho que não havia me dado conta do quanto sentia falta de ter Tyson por perto. "Sério?" perguntei. "Vão deixar você tirar uma folga?" "Sim, eu já fiz 2.741 espadas mágicas", contou Tyson orgulhoso, mostrando-me a lâmina mais nova. "O chefe diz bom trabalho. Ele vai me deixar tirar todo o verão de folga. Eu vou visitar o acampamento." Conversamos um pouco sobre preparativos para a guerra e a luta de nosso pai com os velhos deuses do mar e todas as coisas legais que poderíamos fazer juntos no verão. Mas então o chefe de Tyson começou a gritar e ele teve de voltar ao trabalho. Peguei meu último dracma de ouro e enviei mais uma mensagem de íris. "Sally Jackson", disse eu. "Upper East Side, Manhattan." A névoa tremulou e lá estava minha mãe na mesa de nossa cozinha, rindo de mãos dadas com seu amigo, o Sr. Balofice. Fiquei tão constrangido que ergui a mão para agitar a névoa e cortar a conexão, mas antes que eu fizesse isso, mamãe me viu. Seus olhos se arregalaram. Ela soltou a mão do Sr. Balofice rapidamente. "Ah, pô, sabe de uma coisa? Deixei minha revista de redação na sala. Você se importa de pegá-lo para mim?" "Claro, Sally, sem problema." Ele deixou a cozinha e instantaneamente mamãe se inclinou na direção da mensagem de íris. "Percy, está tudo bem com você?" "Eu estou... bem. Como é que vai o seminário de redação?" Ela contraiu os lábios. "Vai bem, mas isso não é importante. Conte o que aconteceu." Eu a pus a par de tudo o mais rapidamente possível. Ela suspirou de alívio quando ouviu que Annabeth estava bem. "Eu sabia que você ia conseguir", disse ela. "Estou tão orgulhosa." Bem, é melhor eu deixá-la voltar para o seu dever de casa. Percy, Pooh e eu... Mamãe, você está feliz?" A pergunta pareceu pegá-la de surpresa. Ela pensou por um instante. "Sim, muito, Percy. Ficar perto dele me deixa feliz." "Então está legal. De verdade. Não se preocupe comigo." O engraçado era que eu estava sendo sincero. Considerando a busca da qual eu acabara de participar, talvez devesse me preocupar com minha mãe. Tinha visto como as pessoas podem ser más para as outras, como Heracles foi para Zoe, luz da noite, como Luke foi com Thalia. Eu havia conhecido Afrodite, a deusa do amor, em pessoa, e seus poderes haviam me apavorado mais que os de Ares. Mas ao ver minha mãe rindo, alegre, depois de todos os anos em que sofrera com meu asqueroso ex-padrasto, Gabe Ugliano, não podia deixar de ficar feliz por ela. "Promete não chamá-lo de Sr. Balofice?" perguntou ela. Eu dei de ombros. "Bem, talvez não na frente dele." "Sally?" O Sr. Balofice chamou da sala. "Você precisa do fichário verde ou do vermelho?" "É melhor eu ir", disse ela. "Vejo você no Natal?" "Você vai botar doces azuis na minha meia?" Ela sorriu. "Se você não estiver velho demais para isso." "Nunca estarei velho demais para os doces." "Até lá, então." Ela passou a mão pela névoa. Sua imagem desapareceu e eu pensei comigo mesmo que Thalia tinha razão vários dias atrás, em Westover Hall. Minha mãe era muito legal. Comparada ao Monte Olimpo, Manhattan estava silenciosa. Era sexta-feira, antes do Natal, mas ainda estava bem cedo, e não havia quase ninguém na Quinta Avenida.
Argus, o chefe da segurança do acampamento, com seus muitos olhos, pegou Annabeth, Groover e a mim no Empire State Building e nos levou de volta para o acampamento através de uma leve tempestade de neve. A Long Island Expressway estava quase deserta. Subimos penosamente a colina meio-sangue até o pinheiro onde o velocino de ouro reluzia. De certo modo, eu esperava ver Thalia lá, à nossa espera, mas ela não estava. Já se fora com Artemis e o restante das caçadoras ao encontro de sua próxima aventura. Kiron nos recebeu na casa grande com chocolate quente e sanduíches de queijo quente. Groover se foi com os amigos sátiros espalhar a notícia de nosso estranho encontro com a magia de Pan. Uma hora depois, os sátiros todos corriam de um lado para o outro, agitados, perguntando onde ficava o café mais próximo. Annabeth e eu nos sentamos com Kiron e alguns dos outros campistas seniores, Beckendorf, Silena Beauregard e os irmãos Stoll. Até Clarice, do chalé de Ares, estava lá, de volta de sua secreta missão de escolta. Eu sabia que ela devia ter tido uma expedição difícil, pois nem sequer tentou me transformar em pó. Trazia uma nova cicatriz no queixo e o cabelo louro e sujo fora cortado curto e irregular, como se alguém o tivesse atacado com uma tesoura sem ponta. Tenho notícias, murmurou ela inquieta. Más notícias. Vou pô-los a par de tudo mais tarde, disse Kiron com alegria forçada. O importante é que vocês venceram e que você salvou Annabeth. Annabeth sorriu para mim agradecida, o que me fez desviar o olhar. Por alguma estranha razão, eu me vi pensando na barragem de Hoover e na estranha garota mortal que havia encontrado lá, Rachel Elizabeth Dare. Eu não sabia por quê, mas seus comentários irritantes ficavam voltando à minha cabeça. Você sempre tenta matar as pessoas quando elas assoam o nariz? Eu só estava vivo porque muitas pessoas haviam me ajudado, inclusive uma mortal como ela. E eu nem chegara a me apresentar. Luke está vivo, disse eu. Annabeth tem razão. Annabeth impertigou-se na cadeira. Como você sabe? Tentei não ficar aborrecido com o interesse dela. Contei-lhe o que meu pai dissera sobre o Princesa Andrômeda. Bem, Annabeth, desconfortável, mudou de posição na cadeira. Se a batalha final ocorrer de fato quando Percy tiver 16 anos, pelo menos temos mais 2 anos para pensar no que fazer. Eu tinha a sensação de que, quando ela disse pensar no que fazer, quis dizer fazer Luke mudar de ideia, o que me aborreceu ainda mais. A expressão de Kiron era sombria. Sentado diante da lareira em sua cadeira de rodas, ele parecia velho de verdade. Bem, ele era velho de verdade, mas em geral não aparentava. 2 anos podem parecer muito tempo, ele disse, mas é um piscar de olhos. Eu ainda tenho esperança de que você não seja o filho da profecia, Percy. Mas se for, então a Segunda Guerra dos Titãs está quase em cima de nós. O primeiro golpe de Cronos será aqui. Como sabe? Perguntei. Por que ele se preocuparia com o acampamento? Porque os deuses usam os heróis como ferramentas, disse Kiron simplesmente. Destrua as ferramentas e os deuses ficarão incompletos. As forças de Luke virão para cá. Mortais, semideuses, monstros, nós devemos nos preparar. As notícias de Clarice podem nos dar uma pista de como eles irão atacar, mas... Ouviu-se uma batida na porta e Nico de Angelo entrou ruidosamente no salão, as bochechas vermelhas por causa do frio. Ele estava sorrindo, mas correu os olhos ao redor, ansioso. Ei, onde está a minha irmã? Silêncio mortal. Olhei para Kiron. Não podia acreditar que ninguém tivesse lhe contado ainda. E então percebi por quê. Estavam esperando que voltássemos para contar a Nico pessoalmente. Essa era a última coisa que eu queria fazer. Mas devia isso a Bianca. Ei, Nico. Levantei-me do conforto de minha cadeira. Vamos andar um pouco, está bem? Precisamos conversar. Ele recebeu a notícia em silêncio, o que de alguma forma foi pior. Fiquei falando, tentando explicar como tinha acontecido, como Bianca havia se sacrificado para salvar a expedição. Mas eu tinha a impressão de que só estava piorando as coisas. Ela queria que você tivesse isso. Entreguei-lhe a estatueta do deus que Bianca encontrara no ferro velho.
Nico a segurou na palma da mão e ficou olhando para ela. Estávamos de pé no pavilhão do refeitório, exatamente onde nos falamos da última vez, antes de eu partir na busca. O vento era cortante, mesmo com a proteção mágica do acampamento contra o mau tempo. A neve caía levemente sobre os degraus de mármore. Imaginei que fora dos limites do acampamento devia estar caindo uma nevasca. Você prometeu que iria protegê-la, disse Nico. Daria no mesmo se ele tivesse me furado com um punhal enferrujado. Teria doído menos que me lembrar de minha promessa. Nico, eu tentei, mas Bianca se entregou para salvar o restante do grupo. Eu lhe disse que não fosse, mas ela... Você prometeu! Ele me fulminou com os olhos vermelhos. Fechou a mãozinha em torno da estátua do Deus. Eu não devia ter confiado em você. Sua voz falhou. Você mentiu para mim. Meus pesadelos estavam certos. Espere, que pesadelos? Ele atirou a estatueta no chão e ela chocou-se ruidosamente contra o mármore gelado. Eu odeio você. Talvez ela esteja viva, disse eu desesperado. Eu não tenho certeza. Ela está morta. Ele fechou os olhos. Todo o seu corpo tremia de fúria. Eu devia ter sabido. Ela está nos campos de Asfodelos, de pé diante dos juízes, agora mesmo, sendo avaliada. Sinto isso. O que você quer dizer com sente isso? Antes que ele pudesse responder, ouvi um barulho às minhas costas, um ruído sibilante, retinido, que eu conhecia muito bem. Puxei minha espada e Nico arquejou. Girei o corpo e me vi encarando 4 guerreiros esqueletos. Eles sorriram, mostrando as gengivas sem dentes, e avançaram com as espadas em punho. Eu não sabia como haviam entrado no acampamento, mas isso não importava. Eu nunca conseguiria ajuda a tempo. Você está tentando me matar, gritou Nico. Você trouxe essas coisas? Não, quer dizer, sim, eles me seguiram, mas não. Nico, corra, eles não podem ser destruídos. Não acredito em você! O primeiro esqueleto atacou. Eu desviei sua lâmina, mas os outros 3 vinham em minha direção. Cortei um ao meio, mas imediatamente ele começou a se refazer. Arranquei a cabeça de outro, mas ele continuou lutando. Corra, Nico! Gritei. Busque ajuda! Não! Ele pressionou as mãos sobre os ouvidos. Eu não podia lutar contra 4 de uma só vez, não se eles não morriam. Eu golpeei, girei, bloqueei, ataquei, mas eles simplesmente continuavam avançando. Era só uma questão de segundos para que os zumbis me subjugassem. Não! Gritou mais alto Nico. Vá embora! O chão ribombou sob meus pés. Os esqueletos se imobilizaram. Olhei para fora do caminho no momento em que uma fenda se rompia aos pés dos 4 guerreiros. O chão se abriu como uma boca escancarada. Chamas brotaram da fissura e a terra engoliu os esqueletos num craque estrondoso. Silêncio. No lugar onde antes estiveram os esqueletos, uma cicatriz de 6 metros avançava pelo piso de mármore do pavilhão. Fora isso, não havia nenhum outro sinal dos guerreiros. Apavorado, olhei para Nico. Como você... Vá embora! Gritou ele. Eu odeio você! Queria que estivesse morto! O chão não me engoliu, mas Nico desceu correndo os degraus na direção da floresta. Comecei a segui-lo, mas tropecei e caí nos degraus cobertos de gelo. Quando me levantei, vi em que eu havia tropeçado. Peguei a estátua do Deus que Bianca havia apanhado no ferro velho para Nico. Era a única estátua que ele não tinha, ela dissera. Um último presente da irmã. Olhei-a com terror, pois agora entendi por que o rosto parecia familiar. Eu já o tinha visto. Era a estátua de Hades, o senhor dos mortos. Annabeth e Groover me ajudaram a vasculhar a floresta durante horas, mas não havia sinal de Nico de Angelo. Precisamos contar a Kiron, disse Annabeth sem fôlego. Não, eu disse. Tanto ela quanto Groover me olharam fixamente. Disse Groover nervoso. O que quer dizer com não? Eu ainda estava tentando entender por que dissera aquilo, mas as palavras jorraram da minha boca. Não podemos deixar que ninguém saiba. Não creio que alguém tenha se dado conta de que Nico é... filho de Hades, disse Annabeth.
Percy, você tem alguma ideia do quanto isso é sério? Até Hades quebrou o juramento. Isso é horrível. Creio que não, eu disse. Não acho que Hades tenha quebrado o juramento. O quê? Ele é o pai deles, afirmei. Mas Bianca e Nico ficaram fora de circulação por muito tempo, desde antes da Segunda Guerra Mundial. O Cassino Lotus? Exclamou Groover e contou a Annabeth sobre as conversas que tivéramos com Bianca durante a busca. Ela e Nico ficaram presos lá por décadas. Eles nasceram antes que o juramento fosse feito. Assenti. Mas como foi que eles saíram? Perguntou Annabeth. Não sei, admiti. Bianca disse que um advogado veio e os pegou e levou para Westover Hall. Não sei quem poderia ter feito isso ou por quê. Talvez seja parte dessa tal grande comoção. Não creio que Nico compreenda quem ele é, mas não podemos sair por aí contando às pessoas, nem mesmo a Kiron. Se os olimpianos descobrirem... Talvez comecem a brigar entre si novamente, disse Annabeth. Essa é a última coisa de que precisamos. Groover parecia preocupado. Mas não se pode esconder nada dos deuses. Não para sempre. Não preciso que seja para sempre, disse eu. São apenas 2 anos, até eu completar 16 anos. Annabeth empalideceu. Mas, Percy, isso significa que a profecia pode não dizer respeito a você. Pode dizer respeito a Nico. Temos de... Não, reagi. Eu escolho a profecia. Ela será sobre mim. Por que está dizendo isso? Gritou ela. Quer ser responsável pelo mundo todo? Era a última coisa que eu queria, mas não disse isso. Eu sabia que tinha de me apresentar e reivindicar aquela função. Não posso deixar que Nico corra mais nenhum perigo, expliquei. Devo isso à irmã dele. Eu decepcionei os dois. Não vou deixar que aquele pobre garoto sofra mais. O pobre garoto que o odeia e quer ver você morto, lembrou-me Groover. Talvez possamos encontrá-lo, disse eu. Podemos convencê-lo de que está tudo bem, escondê-lo em algum lugar seguro. Annabeth estremeceu. Se Luke puser as mãos nele... Luke não fará isso, afirmei. Vou cuidar para que ele tenha outras coisas com que se preocupar. Isto é, eu... Eu não sabia se Kiron havia acreditado na história que Annabeth e eu lhe contamos. Acho que ele podia ver que eu estava escondendo alguma coisa sobre o desaparecimento de Nico, mas no fim aceitou. Infelizmente, Nico não era o primeiro meio-sangue a desaparecer. Tão jovem, suspirou Kiron, as mãos no parapeito da varanda da frente. Sinceramente, espero que ele tenha sido comido por monstros. Muito melhor do que ser recrutado pelo exército dos titãs. Essa possibilidade me deixava muito inquieto. Eu quase mudei de ideia em relação a contar a Kiron, mas no fim a mantive. Você acha mesmo que o primeiro ataque será aqui? Perguntei. Kiron ficou olhando a neve que caía sobre as colinas. Eu podia ver a fumaça do dragão que guardava o pinheiro, o brilho do velocino à distância. Pelo menos não será antes do verão, disse ele. Este inverno será rigoroso, o mais rigoroso de muitos séculos. É melhor você ir para casa, para a cidade, Percy. Tente concentrar-se na escola e descanse. Você vai precisar de descanso. Olhei para Annabeth. E você? As bochechas dela ficaram vermelhas. Vou tentar São Francisco, afinal. Talvez possa ficar de olho no Monte Titã e me certificar de que os titãs não tentem mais nada. Você manda uma mensagem de Iris se alguma coisa der errado? Ela assentiu. Mas acho que Kiron tem razão. Não vai ser antes do verão. Luke vai precisar de tempo para recuperar suas forças. Eu não gostava da ideia de esperar. Por outro lado, em agosto faria 15 anos. Tão perto dos 16 que não queria nem pensar. Está certo, disse eu. Cuide-se. E nada de acrobacias malucas com o Spot with Camel. Ela sorriu timidamente. Feito. E Percy... O que quer que ela fosse dizer foi interrompido por Groover, que saiu correndo da casa grande, tropeçando em latinhas. Seu rosto estava desfigurado e pálido, como se tivesse visto um fantasma. Ele falou! Gritou Groover. Acalme-se, meu jovem sátiro, disse Kiron, franzindo a testa. Qual é o problema? Eu estava tocando no salão, gaguejou ele, e bebendo café, muito café mesmo, e ele falou em minha mente. Quem? Perguntou Annabeth. Pan!
gemeu Groover. O senhor da natureza. Eu o ouvi. Eu preciso encontrar uma valise. Epa, falei. O que foi que ele disse? Groover me olhou fixamente. Apenas 3 palavras. Ele disse, eu o espero. Pasta 21. Não perca a próxima aventura empolgante da série Percy Jackson e os Olimpianos. Livro 4. A Batalha do Labirinto. 1. Enfrento as líderes de torcida. A última coisa que queria fazer nas férias de verão era destruir outra escola. Mas lá estava eu, naquela manhã de segunda-feira, primeira semana de junho, sentado no carro de minha mãe, diante da Good High School, na rua 81 Leste. A Good ficava em um prédio grande de pedra avermelhada, com vista para o East River. Um monte de BMWs e Lincoln Towns estava estacionado diante dela. Olhando os elegantes arcos de pedra, eu me perguntei quanto tempo levaria até ser expulso daquele lugar. Relaxe. A voz de minha mãe não parecia nada relaxada. É só uma visita de orientação. E lembre-se, querido, esta é a escola de Paul. Portanto, tente não... você sabe. Destruí-la? É. Paul Bluffis, namorado da minha mãe, estava de pé no portão da escola, recebendo os futuros alunos do primeiro ano do secundário à medida que subiam os degraus. Com seus cabelos grisalhos, roupas de brim e casaco de couro, parecia um ator de TV, mas ele era só um professor de inglês. Paul conseguira convencer a Good High School a me aceitar no primeiro ano, apesar de eu ter sido expulso de todas as escolas que frequentei. Tentei avisá-lo de que aquela não era uma boa ideia, mas ele não me deu ouvidos. Olhei para minha mãe. Você não contou a ele a verdade sobre mim, contou? Ela tamborilava os dedos nervosamente no volante. Estava vestida para uma entrevista de emprego, seu melhor vestido azul e sapatos de salto alto. Pensei que seria melhor esperarmos, ela admitiu. Para não o espantarmos. Tenho certeza de que vai dar tudo certo na visita de orientação, Percy. É só uma manhã. Ótimo, murmurei. Posso ser expulso antes mesmo de começar o ano letivo. Pense positivo. Amanhã você vai para o acampamento. Depois da orientação, você tem um encontro... Não é um encontro, protestei. É só a Annabeth, mãe. Puxa! Ela está vindo do acampamento até aqui para ver você. É, eu sei. Vocês vão ao cinema. Sim, só os 2. Mãe! Ela ergueu as mãos em sinal de rendição, mas eu podia ver que estava fazendo força para não rir. É melhor entrar, querido. Até a noite. Eu estava prestes a sair do carro quando olhei para a escadaria da escola. Paul Bluffis cumprimentava uma garota de cabelos ruivos frisados. Ela vestia uma camiseta marrom e um jeans surrado, customizado com desenhos de marca-texto. Quando se virou, vi seu rosto de relance e os pelos do meu braço se eriçaram. Percy? Chamou minha mãe. O que foi? Nada, gaguejei. A escola tem uma entrada lateral? Descendo a rua, à direita. Por quê? Até mais tarde. Mamãe começou a dizer algo, mas eu saltei do carro e corri, torcendo para que a garota ruiva não me visse. O que ela estava fazendo ali? Nem mesmo a minha sorte poderia ser tão ruim assim? Pois sim, eu estava prestes a descobrir que minha sorte podia ser muito pior. Entrar sorrateiramente na escola não deu muito certo. 2 líderes de torcida de uniforme roxo e branco estavam na entrada lateral, esperando para emboscar os calouros. Oi? Elas sorriram e eu deduzi que aquela era a primeira e a última vez que uma líder de torcida seria tão simpática comigo. Uma delas era loura, com gélidos olhos azuis. A outra era afro-americana, com cabelos escuros e enroscados, como o da Medusa. E pode acreditar, eu sei do que estou falando. Ambas tinham o nome bordado em letras cursivas no uniforme, mas com a minha dislexia, as palavras pareciam espaguete, sem nenhum sentido. Bem-vindo à Good, disse a loura. Você vai amar isso aqui. Mas enquanto me olhava de cima a baixo, sua expressão parecia dizer algo como: Ah, quem é este perdedor? A outra garota se aproximou tanto que fiquei desconfortável. Examinei o bordado em seu uniforme e consegui decifrar Kelly.
Ela cheirava a rosas e algo que reconheci das aulas de equitação no acampamento, o cheiro de cavalos recém-lavados. Era um perfume estranho para uma líder de torcida. Talvez tivesse um cavalo ou algo assim. De qualquer forma, ela estava tão perto de mim que tive a sensação de que ia tentar me empurrar escada abaixo. Qual o seu nome, Calo? Calo? Calouro. Percy. As garotas trocaram olhares. Ah, Percy Jackson, disse a loura. Estávamos à sua espera. Isso fez um intenso arrepio de não percorrer minha espinha. Elas estavam bloqueando a entrada, sorrindo de uma forma nada amistosa. Minha mão dirigiu-se instintivamente ao bolso onde eu guardava minha letal caneta esferográfica contra a corrente. Então outra voz veio do interior do prédio. Percy? Era Paul Bloffs, de algum ponto adiante no corredor. Eu nunca me sentira tão feliz por ouvir a voz dele. As líderes de torcida recuaram. Eu estava tão ansioso em passar por elas que acidentalmente esbarrei o joelho na coxa de Kelly. Clang! Sua perna emitiu um ruído metálico e oco, como se eu tivesse acabado de atingir o mastro de uma bandeira. Ai! Murmurou ela. Preste atenção, Calo. Olhei para baixo, mas aquela parecia uma perna comum. Eu estava apavorado demais para fazer perguntas. Avancei apressado para o corredor, as duas garotas rindo atrás de mim. Aí está você, exclamou Paul. Bem-vindo à Good. Ei, Paul, Sr. Bloffs. Olhei para trás, mas as líderes de torcida esquisitas haviam desaparecido. Percy, você está com cara de quem viu o fantasma? Paul me deu um tapinha nas costas. Ouça, eu sei que está nervoso, mas não se preocupe. Temos uma porção de garotos aqui com dislexia, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Os professores sabem como ajudar, viu? Eu quase tive vontade de rir. Como se meus maiores problemas fossem a dislexia, o transtorno de déficit de atenção e a hiperatividade. Bem, eu sabia que Paul estava tentando ajudar, mas se eu lhe contasse a verdade, ou ele pensaria que eu estava louco, ou sairia correndo e gritando. Aquelas líderes de torcida, por exemplo, eu estava com um mau pressentimento em relação a elas. Então olhei mais adiante no corredor e me lembrei de que havia outro problema. A garota ruiva que eu vira na escadaria da frente estava passando pela entrada principal. Não me veja, rezei. Mas ela me viu. Seus olhos se arregalaram. Onde é a orientação? Perguntei a Paul. No ginásio. Por ali, mas tchau. Percy? Ele chamou, mas eu já estava correndo. Pensei que a tivesse despistado. Um grupo de garotos e garotas estava seguindo para o ginásio e logo eu era apenas um entre os 300 adolescentes de 14 anos amontoados nas arquibancadas. Uma banda tocava um grito de guerra da escola que soava desafinado como se alguém batesse num saco de gatos com um taco de beisebol de metal. Garotos mais velhos, provavelmente membros do conselho estudantil, estavam lá na frente, apresentando o uniforme da Good, com cara de "Ei, nós somos o máximo". Professores perambulavam no local, sorrindo e apertando a mão dos alunos. As paredes do ginásio estavam cobertas por grandes bandeiras roxas e brancas que diziam "Bem-vindos, futuros alunos do primeiro ano. A Good é legal, somos todos uma família", e um monte de outros slogans alegres que me davam vontade de vomitar. Nenhum dos outros futuros alunos tampouco parecia entusiasmado por estar ali. Afinal, apresentar-se aos orientadores em junho, enquanto as aulas só começam em setembro, não é nada legal. Mas na Good preparamos para a excelência cedo. Pelo menos era o que dizia o folheto. A banda parou de tocar. Um sujeito de terno de risca de giz dirigiu-se ao microfone e começou a falar, mas o som reverberava pelo ginásio e eu não tinha a menor ideia do que ele estava dizendo. Daria no mesmo se ele estivesse gargarejando. Alguém agarrou meu ombro. "O que você está fazendo aqui?" Era ela, o meu pesadelo ruivo. "Rachel Elizabeth Dare", eu disse. O queixo dela caiu, como se não pudesse acreditar que eu tivera a ousadia de me lembrar de seu nome. "E você é Percy não sei de quê.
Não cheguei a saber seu nome todo dezembro passado, quando você tentou me matar. Olha, eu não queria... O que você está fazendo aqui, hein? O mesmo que você, eu acho. Orientação. Você mora em Nova York? Por quê? Achou que eu morasse na barragem de Hoover? Aquilo nunca me ocorrera. Sempre que eu pensava nela, e não estou dizendo que pensava, ela só me passava pela cabeça de tempos em tempos, está bem? Imaginava que morasse perto da barragem de Hoover, já que fora lá que eu a conhecera. Havíamos passado, acho que uns 10 minutos juntos, e nesse meio tempo eu acidentalmente a golpeara com uma espada. Ela salvara minha vida e eu fugira correndo, perseguido por um bando de máquinas assassinas sobrenaturais. Sabe, um encontro assim, bem comum. Um garoto atrás de nós murmurou: "Ei, calem a boca, as líderes da torcida estão falando." "Oi, pessoal", disse efusivamente uma garota ao microfone. Era a loura que eu vira na entrada. "Meu nome é Tammy e esta é... Kelly." Kelly deu uma estrela. Ao meu lado, Rachel gritou como se alguém a tivesse espetado com um alfinete. Alguns garotos olharam na direção dela e deram uma risadinha abafada, mas Rachel continuou encarando fixamente as líderes de torcida, aterrorizada. Tammy não pareceu perceber a agitação. Ela começou a falar sobre todas as atividades maravilhosas nas quais poderíamos nos envolver em nosso primeiro ano. "Corra", disse-me Rachel. "Agora." "Por quê?" Ela não explicou. Abriu o caminho até a lateral da arquibancada, ignorando os professores de testa franzida e os resmungos dos alunos nos quais pisava. Eu hesitei. Tammy estava explicando que íamos nos dividir em pequenos grupos e fazer um tour pela escola. O olhar de Kelly encontrou o meu e ela me dirigiu um sorriso divertido, como se estivesse esperando para ver o que eu ia fazer. Ficaria mal se eu saísse naquele momento. Paul Bloffs estava lá embaixo com os outros professores. Ele ficaria imaginando qual era o problema. Então pensei em Rachel Elizabeth Dare e na habilidade especial que ela demonstrara no último inverno na barragem de Hoover. Ela conseguira enxergar um grupo de guardas de segurança que não eram guardas de verdade, não eram nem humanos. Com o coração batendo forte, eu me levantei e a segui, saindo do ginásio. Encontrei Rachel na sala de música. Ela estava escondida atrás de uma zabumba na seção de percussão. "Vem até aqui", chamou. "Mantenha a cabeça baixa." Eu me senti bastante bobo escondido atrás de alguns bongos, mas me agachei ao lado dela. "Elas seguiram você?" perguntou Rachel. "Está se referindo às líderes de torcida?" Ela assentiu, nervosa. "Acho que não", eu disse. "O que elas são? O que foi que você viu?" Seus olhos verdes brilhavam de medo. As sardas salpicadas no rosto me lembravam constelações. Sua camiseta marrom dizia Departamento de Arte de Harvard. Você não ia acreditar em mim." "Ah, ia sim", garanti. "Sei que consegue ver através da névoa." "Do quê?" "Da névoa. É como um véu que esconde o que as coisas são de verdade. Alguns mortais nascem com a habilidade de enxergar através dela, como você." Ela me olhou com atenção. "Você fez isso na barragem de Hoover. Disse que eu era mortal, como se você não fosse." Tive vontade de dar um soco em um bongô. O que eu estava pensando? Nunca conseguiria explicar. Não deveria nem estar tentando. "Fale para mim", ela implorou. "Você sabe o que isso quer dizer? Todas essas coisas horríveis que eu vejo?" "Olhe, isso vai soar estranho. Você sabe alguma coisa sobre mitologia grega?" "Como o Minotauro e a Hidra?" "Sim, mas tente não dizer esses nomes quando eu estiver por perto, ok?" "E como as fúrias?" continuou ela, animando-se. "E como as sereias e..." "Ok." Dei uma olhada pela sala de música, certo de que Rachel ia fazer um bando de criaturas asquerosas e sedentas de sangue pular das paredes. Mas ainda estávamos sozinhos. Mais à frente, no corredor, ouvi um grupo de garotos saindo do ginásio. Estavam começando o tour. Não tínhamos muito tempo para conversar. "Todos aqueles monstros", eu disse, "todos os deuses gregos, eles são de verdade." "Eu sabia."
Teria me sentido mais à vontade se ela tivesse me chamado de mentiroso, mas a expressão de Rachel mostrava que eu acabara de confirmar suas piores suspeitas. Você não sabe como é difícil, disse ela. Durante anos pensei que estivesse ficando maluca. Eu não podia contar a ninguém, não podia... Seus olhos se estreitaram. Espere, quem é você? Quer dizer, de verdade. Eu não sou um monstro. Bem, disso eu sei. Eu veria se você fosse. Você parece você, mas não é humano, é? Engoli em seco. Embora tivesse tido 3 anos para me acostumar a ser quem era, eu nunca havia falado a respeito disso com um mortal comum, isto é, exceto com minha mãe, mas ela já sabia. Não sei porquê, mas resolvi me arriscar. Sou um meio-sangue, eu disse. Sou metade humano. E metade o quê? Nesse momento, Tammy e Kelly entraram na sala de música. As portas se fecharam atrás delas com um estrondo. Aí está você, Percy Jackson, disse Tammy. Chegou a hora da sua orientação. Elas são horríveis, arquejou Rachel. Tammy e Kelly ainda usavam o uniforme roxo e branco de líderes de torcida, segurando os pompons da apresentação. Qual é a aparência real delas? Perguntei, mas Rachel parecia perplexa demais para responder. Ah, deixa ela pra lá! Tammy me lançou um sorriso brilhante e começou a caminhar em minha direção. Kelly permaneceu na porta, bloqueando nossa saída. Elas nos haviam apanhado em uma armadilha. Eu sabia que teríamos de lutar para escapar, mas o sorriso de Tammy era tão deslumbrante que me perturbava. Seus olhos azuis eram lindos e o modo como os cabelos balançavam nos ombros. Percy, advertiu Rachel. Eu disse algo muito inteligente, do tipo, hein? Tammy estava se aproximando. Ela estendeu os pompons. Percy! A voz de Rachel parecia vir de um lugar muito distante. Faça alguma coisa! Precisei usar toda a minha força de vontade, mas consegui pegar a caneta no bolso e destampá-la. Contra a corrente se transformou em uma espada de bronze de 90 centímetros, a lâmina brilhando com uma suave luz dourada. O sorriso de Tammy tornou-se uma expressão de escárnio. Ah, pare com isso, protestou ela. Você não precisa disso. Que tal um beijo em vez dessa coisa? Ela cheirava a rosas e a pelo limpo de animal, um aroma estranho, mas de alguma forma intoxicante. Rachel beliscou meu braço com força. Percy, ela quer morder você. Olhe para ela. Ela só está com ciúme. Tammy olhou na direção de Kelly. Posso, senhora? Kelly ainda estava bloqueando a porta, lambendo os lábios, faminta. Vá em frente, Tammy. Está indo bem. Tammy avançou mais um passo, mas apontei minha espada contra seu peito. Para trás! Ela rosnou. Calouros, disse com desprezo. Esta é a nossa escola, meio-sangue. Nós nos alimentamos de quem escolhemos. Então ela começou a ficar diferente. A cor se esvaiu de seu rosto e de seus braços. A pele se tornou branca como giz, os olhos completamente vermelhos. Os dentes cresceram e viraram presas. Uma vampira, balbuciei. Então notei suas pernas. Abaixo da saia do uniforme, a perna esquerda era marrom e peluda, com um casco de burro. A direita tinha o formato de uma perna humana, mas era feita de bronze. Uma vampira com... Não fale das pernas, disse Tammy. É grosseiro zombar disso. Ela avançou com suas pernas estranhas, descombinadas. Parecia totalmente bizarra, ainda mais com os pompons, mas eu não conseguia rir, não encarando aqueles olhos vermelhos e as presas afiadas. Uma vampira, você disse? Kelly riu. Essa lenda boboca foi inspirada em nós, seu tolo. Somos Empulsai, servas de Hécate. Tammy aproximou-se ainda mais. A magia negra nos criou a partir de um animal, do bronze e de fantasmas. Existimos para nos alimentar do sangue de homens jovens. Agora venha e me dê aquele beijo. Ela mostrou as presas. Fiquei paralisado, sem conseguir me mover, mas Rachel jogou um tambor na cabeça da impousa.
O demônio sibilou e, com um golpe, desviou o tambor, que foi rolando pelos corredores entre os suportes de partituras, as molas chocalhando de encontro ao couro. Rachel lançou então um xilofone, mas o demônio também o desviou com um tapa. Geralmente não mato garotas, grunhiu Tammy. Mas para você, mortal, vou abrir uma exceção. Você enxerga um pouquinho demais. Ela investiu contra Rachel. Não! Desferiu um golpe com contracorrente. Tammy tentou esquivar-se à lâmina, mas consegui perfurar seu uniforme de líder de torcida, e com um gemido horrível ela explodiu em uma nuvem de pó sobre Rachel. Rachel tossiu. Parecia que tinham acabado de jogar um saco de farinha em cima dela. Que nojo! Isso acontece com os monstros, eu disse. Desculpe. Você matou minha estagiária? Gritou Kelly. Precisa de uma lição sobre espírito escolar, meio-sangue. Então ela também começou a se transformar. Os cabelos crespos tornaram-se chamas bruxuleantes, os olhos ficaram vermelhos, as presas cresceram. Ela veio em nossa direção, o pé de bronze e o casco ressoando descompassados no piso da sala de música. Eu sou a Impousa Sênior, grunhiu. Nenhum herói me derrota há 1000 anos. Mesmo? Perguntei. Então já passou da validade. Kelly era bem mais rápida que Tammy. Esquivou-se ao meu primeiro golpe e rolou para a seção de metais, derrubando uma fileira de trombones com um ruído portentoso. Rachel saiu do caminho. Coloquei-me entre ela e a Impousa. Kelly nos rodeou, os olhos indo de mim para a espada. Uma laminazinha tão linda, disse ela. Que pena que está entre nós dois. Sua forma tremeluzia, às vezes um demônio, às vezes uma linda líder de torcida. Eu tentava manter a mente focada, mas aquilo era muito perturbador. Pobrezinho! Riu Kelly. Você não sabe nem o que está acontecendo, não é? Logo seu lindo acampamentozinho estará em chamas. Seus amigos se tornarão escravos do Senhor do Tempo, e não há nada que possa fazer para evitar isso. Seria até misericordioso dar um fim à sua vida agora, antes que tenha tempo de assistir a tudo. Do fim do corredor eu ouvia vozes. Um grupo fazendo o tour se aproximava. Um homem falava algo sobre combinação de cadeados. Os olhos da Impousa se iluminaram. Excelente! Vamos ter companhia! Ela apanhou uma tuba e a lançou contra mim. Rachel e eu nos abaixamos. A tuba voou sobre nossas cabeças e quebrou a janela. As vozes no corredor se calaram. Percy! Gritou Kelly, fingindo-se assustada. Por que você atirou aquilo? Eu estava surpreso demais para responder. Kelly pegou um suporte de partitura e atingiu uma fileira de clarinetas e flautas. Cadeiras e instrumentos musicais desabaram no chão com um estrondo. Pare! Eu gritei. As pessoas agora disparavam pelo corredor, vindo em nossa direção. Hora de cumprimentar os nossos visitantes. Kelly arreganhou as presas e correu para as portas. Fui atrás dela com contracorrente. Precisava evitar que ela ferisse os mortais. Percy, não! Gritou Rachel, mas eu não percebi o que Kelly pretendia até que fosse tarde demais. Kelly abriu as portas. Paul Bluffs e um bando de calouros recuaram em choque. Eu ergui minha espada. No último segundo, a Impousa se virou para mim como uma vítima apavorada. Ah, não! Por favor! Gritou. Eu não podia deter a lâmina que já estava em movimento. Segundos antes de o bronze celestial atingi-la, Kelly explodiu em chamas como um coquetel molotov. Ondas de fogo lançaram-se sobre todas as coisas. Eu nunca vi um monstro fazer algo assim, mas não tinha tempo para pensar no assunto. Recuei para a sala de música, enquanto as chamas engoliam o vão de entrada. Percy? Paul Bluffs parecia totalmente atônito, fitando-me através do fogo. O que você fez? Garotos gritavam e corriam pelo corredor. O alarme de incêndio soava. Os sprinklers no teto silvavam, ganhando vida.
Em meio ao caos, Rachel me puxou pela manga da camisa. Você precisa sair daqui! Ela estava certa. A escola estava em chamas e a culpa seria atribuída a mim. Os mortais não conseguiam ver com perfeição através da névoa. Para eles, pareceria que eu atacara uma garota indefesa diante de um grupo de testemunhas. Não havia como eu explicar. Dei as costas para Paul e disparei para a janela da sala de música destruída. Saí da viela na 81 Leste e dei de cara com Annabeth. Ei, você saiu cedo! Ela riu, agarrando meus ombros para evitar que eu me estatelasse no chão. Olhe para onde está indo, cabeça de alga. Por uma fração de segundo ela estava de bom humor e tudo corria bem. Vestia jeans e uma camisa laranja do acampamento e usava o colar de contas de cerâmica. O cabelo louro estava preso em um rabo de cavalo. Os olhos cinzentos brilhavam. Ela parecia pronta para ir ao cinema e passar uma tarde divertida comigo. Então Rachel Elizabeth Dare, ainda coberta de poeira de monstro, veio correndo pela viela gritando: Percy, espere! O sorriso de Annabeth se desfez. Ela olhou para Rachel e em seguida para a escola. Foi então que pareceu notar a fumaça negra e o som dos alarmes de incêndio. Ela me olhou, franzindo a testa. O que foi que você fez dessa vez? E quem é essa? Ah, Rachel, Annabeth, Rachel, ela é uma amiga, acho. Eu não sabia ao certo como chamar Rachel. Isto é, eu mal a conhecia, mas depois de estarmos juntos 2 vezes em situações de vida ou morte, eu não podia simplesmente dizer que ela não era ninguém. Oi, disse Rachel e então se virou para mim. Você está muito encrencado e ainda me deve uma explicação. As sirenes da polícia gemiam na FDR Drive. Percy, Annabeth falou com frieza. Precisamos ir. Quero saber mais sobre meios-sangues, insistiu Rachel. E monstros, e essa história dos deuses. Ela agarrou meu braço, pegou uma caneta permanente e escreveu um número de telefone em minha mão. Vai me ligar e explicar tudo, ok? Você me deve isso. Agora vá. Mas vou inventar uma história, disse Rachel. Vou dizer a eles que não foi culpa sua, mas vá. Ela voltou correndo para a escola, deixando-me na rua com Annabeth. Annabeth me encarou por um segundo. Então se virou e começou a correr. Ei! Fui atrás dela. Lá dentro tinha 2 em Pousai, tentei explicar. Eram líderes de torcida, sabe? E disseram que o acampamento ia pegar fogo e... Você contou a uma garota mortal sobre os meios-sangues? Ela pode ver através da névoa. Viu os monstros antes que eu os notasse. Então você contou a ela a verdade? Ela me reconheceu da barragem de Hoover. Você a tinha encontrado antes? O inverno passado. Mas sério, eu mal a conheço. Ela é bem bonitinha. Eu nunca reparei nisso. Annabeth continuava andando na direção da York Avenue. Vou resolver a história da escola, prometi, ansioso para mudar de assunto. De verdade, vai ficar tudo bem. Annabeth nem mesmo me olhava. Acho que nossa tarde já era. É melhor tirarmos você daqui, agora que a polícia vai sair à sua procura. Atrás de nós, a fumaça se erguia da Good High School em ondas. Na coluna escura de cinzas, tive a impressão de quase enxergar um rosto, um demônio feminino de olhos vermelhos, rindo de mim. Seu lindo acampamentozinho em chamas, dissera Kelly. Seus amigos transformados em escravos do Senhor do Tempo. Você tem razão, disse Annabeth, com o coração apertado. Precisamos ir para o acampamento meio-sangue. Agora!